Leitura do caderno de súmulas. Direito tributário. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinado ao exterior. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fim de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas alencadas em lei, em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º da Lei 8036. Inexiste direito de crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero, ou não tributáveis, o que contraria o princípio da não cumulatividade. O que não contraria o princípio da não cumulatividade. A imunidade tributária constante no artigo 156 aplica-se à importação e comercialização no mercado interno do livro eletrônico e-book e do suporte exclusivamente utilizado para fixá-lo, como leitores de livros eletrônicos, readers, ainda que possuam funcionalidade acessória. O benefício fiscal de que trata o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras reintegra alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para o consumo, industrialização ou reexportação para estrangeiro. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa, com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação do seu julgamento definitivo, e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário. Inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário, de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção de isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou extensão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. O certificado de entidade beneficente do Sistema Social SEBAS, no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficiente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do imposto de renda em caso de liquidação de entidade de previdência privada. A quantia que couber a cada participante por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições. A entidade em liquidação devidamente atualizada e corrigida. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não abrange IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do CTB não abrange o IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Quando não houver declaração do débito
O prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, primeiro do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio do exame da autoridade administrativa. No tocante à base de cálculo, o imposto sobre serviço de qualquer natureza incide apenas sobre a taxa de agenciamento, quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por eles contratados, nas hipóteses de fornecimento de mão de obra. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, 4 da Constituição Federal só é exigível dos filiados aos sindicatos respectivos. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação ao órgão competente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. O STJ entende que essa súmula aplica-se tanto para dívidas tributárias como não tributárias. Assim, quando a sociedade empresária for dissolvida irregularmente, é possível o redirecionamento de execução fiscal de dívida ativa não tributária contra o sócio-gerente da pessoa jurídica executada, independentemente da existência de dolo. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança de contribuição sindical. Perdeu a relevância, isso porque a Lei 13.467, reconhecida como reforma trabalhista, alterou dispositivos da CLT que tratam sobre contribuição sindical, com o objetivo de fazer com que ela deixasse de ser compulsória e passasse a ser facultativa. São constitucionais os artigos 7 da Lei 7787, 7894, 8147, que majoram a alíquota do fim social, quando devida a contribuição por empresas dedicadas exclusivamente à prestação de serviço. Vale ressaltar que o fim social criado em 82 foi extinto com a Lei Complementar de 91, que institui o CONFINS. O imposto de renda, calculado sobre o rendimento do ano base, aplica-se à lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Polêmica, mas prevalece que continua válida. Cancelado pelo STF no julgamento do recurso extraordinário 1.591, não, 1 milhão não, 159.180 de 2020. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. O fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil, preparado no trajeto até a obra em bitoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitas apenas à incidência do ICS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. A polêmica se o enunciado ainda está válido. Nesse sentido, é importante esclarecer sobre o que dispõe a súmula 156 do STJ, que pode ter sua redação literalmente cobrada em concurso. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada sob encomenda, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Porém, essa súmula é antiga e o próprio STF, mais recentemente, decidiu que a incidência do ICMS nos casos em que envolva o fornecimento de mercadorias, desde que presente os requisitos conceituais legais. Com o advento da Lei Complementar 157 e a alteração da redação das listas anexas à Lei Complementar 116, encontra-se mais ainda superada a súmula 156 do STJ. Haja vista que a composição gráfica destinada à posterior operação de industrialização de embalagem, bulas, rótulos, manuais de instrução ou integração em produtos passou a se submeter expressamente ao ICMS, para que nenhuma dúvida possa pairar. Veja a redação do referido item. Composição gráfica, inclusive de confecções de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinada a posterior operações de comercialização ou industrialização, ainda que incorporadas de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, como ficarão sujeitos ao ICMS.
A taxa de melhoramento dos portos tem base de cálculo diversa do imposto de importação, sendo legítima a sua cobrança sobre a importação de mercadorias de países signatários do GATT, da ALAC ou da ALAD. O entendimento dele ainda está válido, no entanto, essa taxa de melhoramento foi extinta pelo Decreto-Lei 2434, de forma que para fins de concurso não é importante. A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do fim social. Cancelada. O STF, segundo os decididos do STF, o valor pago a título de ICMS não deve ser incluído na base de cálculo do PIS, PASEP e CONFINS. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços não compõe a base de cálculo para incidente de contribuição para o PIS e da CONFINS. Em razão disso, o STF cancelou formalmente a súmula. A taxa de bombeiro do estado de Pernambuco é constitucional, revogada a súmula 274, superada. O imposto sobre serviço de qualquer natureza incide nas operações de arrendamento mercantil de coisas móveis. Arrendamento mercantil de coisas móveis incide ISS. O imposto de transmissão de causa-mortes é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. Polêmica. Há julgados antigos do STF afirmando que esta súmula estaria superada, porque editada antes da lei que reconhecia a possibilidade de correção monetária. Nesse sentido, esse verbete é anterior a 1962, a Lei de Correção Monetária 1964. Assim, o inadimplemento do contribuinte sem causa justa, depois do advento daquela, seria penada pela correção monetária, incidente sobre o valor do tributo e não pago na data exigida. A súmula, com seu verbete, corrigia a distorção prejudicial ao fisco. Não se corrigindo o débito em virtude do processo inflacionário, não interessava ao contribuinte pagar a fazenda, o que por lei lhe era exigido. Valeria mais especular com o dinheiro até o último momento para satisfazer sua obrigação fiscal. Com o advento da lei de correção monetária, essa distorção foi amplamente contornada, pois em qualquer tempo que o contribuinte comparecesse à repartição para pagar qualquer tributo, este passou a ser exigido com valor corrigido até a data. Dessa arte, em causa, tanto importaria ao fisco que o imposto de transmissão causa-morte fosse pago sobre o valor venal do imóvel, a data do óbito, como muito tempo depois, já que a correção monetária incidiria sobre o resultado de alíquota do tributo aplicado em relação ao valor venal do imóvel. De sorte que não faria diferença se o imposto se calculasse tendo por base o valor da avaliação. Apesar disso, não houve cancelamento formal e os livros de tributário continuam trazendo essa súmula sem mencionar que ela está superada. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial. O STJ entende que as verbas recebidas a título de indenização por danos morais não representam acréscimo patrimonial. Não está isenta do imposto de renda as atividades profissional do arquiteto. O Estado e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto retido na fonte, proposta por seus servidores. Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a títulos de comodato. O produto semi-elaborado para fins de incidência do ICMS é aquele que preenche cumulativamente os três requisitos do artigo 1º da Lei Complementar 65. O ICMS não incide sobre a alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. O ICMS incide na importação de aeronave por pessoa física por uso próprio. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. A empresa de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica, correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Na entrada de mercadorias importadas do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço
desembaraço aduaneiro. Na importação de veículos por pessoa física destinada a uso próprio, incide o ICMS. Na entrada de mercadorias importadas do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião dos embaraços aduaneiros. Súmula 600. Virou súmula vinculante. Mesma súmula. Sem lei estadual que estabeleça, é ilegítima a cobrança de imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou estabelecimento similar. Polêmica. O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes. É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravadas em fitas de videocassetes. As duas súmulas são válidas, devendo ser interpretadas da seguinte forma. Venda de fitas de vídeos produzidas por encomenda de forma personalizada para um cliente, incide ISS, trata-se de prestação de serviço. Venda de fitas de vídeo produzidas em séries e ofertadas ao público em geral, incide ICMS, trata-se de comercialização de mercadoria. Meu filho. A redução da alíquota do imposto sobre os produtos industrializados ou do imposto de importação não implica redução do ICMS. A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto de importação não implica redução do ICMS. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor de mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante na nota fiscal. Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. O exportador adquire o direito de transferência do crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. É inconstitucional lei estadual que, a título de incentivos fiscais, retém parcela do ICMS pertencente aos municípios. Esta súmula foi aprovada em 2010. Mas no dia seguinte, o ministro decidiu que ela não deveria ser publicada, uma vez que concluiu que seria necessário analisar com mais calma o tema. Esse insumo enunciado não está valendo. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos do ICMS decorrente de nota fiscal, posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa-morte no inventário por morte presumida. Calcula-se o imposto de transmissão causa-morte sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor. O imposto de transmissão causa-mortes é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. O imposto de transmissão causa-morte não é exigível antes da homologação do cálculo. Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, como a homologação do juiz não incide imposto de transmissão de causa-morte. É devido à correção monetária, ao creditamento do IPI, quando a posição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Assim, apesar da súmula 411 da STJ não falar expressamente em demora, este enunciado é aplicado por analogia também para os casos em que o fisco aceita prontamente o pedido de aproveitamento ou restituição, mas demora injustificadamente para efetivar a prática. O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica, não contribuinte do PIS/PASEP. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito ao acreditamento do IPI. A imunidade ou isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. Nos depósitos judiciais não incide imposto sobre operações financeiras. É inconstitucional o inciso 5 do artigo 1º da Lei 8033,
que institui a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio e seguro. Sobre saques efetuados em caderneta de poupança, é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional, alíquotas progressivas para IPTU, salvo se destinadas a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Assim, a progressividade de alíquotas com base em outras razões, que não a função social da propriedade, somente é legítima após a edição da emenda 29 de 2000. Ainda quando alugados a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156-C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis sejam aplicados nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Promitente comprador do imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano. Válida, mas para isso o promitente comprador deverá estar previsto na lei municipal como contribuinte do imposto. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo de imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre operações de locação de bens móveis. O imposto sobre serviço incide sobre o valor do serviço de assistência médica, incluindo neles refeições e medicamentos e as diárias hospitalares. É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres na lista anexa ao Decreto-Lei 406 e à Lei Complementar 56. O imposto sobre serviço não incide sobre os depósitos, as comissões, as taxas, comissões e taxas de descontos cobradas pelo estabelecimento bancário. O parágrafo 1º e 3º do artigo 9º, Decreto-Lei 406, foram recebidos pela Constituição. Válida. É inconstitucional a lei que estabelece as alíquotas progressivas para o imposto de transmissão e interviews de bens imóveis, com base no valor venal do imóvel. ITBI progressivo é inconstitucional. ITCMD progressivo é constitucional, é permitido. O imposto de transmissão e interviews não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada inequivocamente pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda. O imposto de transmissão e interviews não incide sobre a construção ou parte dela realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo de alienação do terreno. Sendo vendedoras uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão e interviews, que é encargo do comprador. Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para a cobrança de créditos relativo à ITR. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, 4 da Constituição Federal. É constitucional a adoção do cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprio de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e a outra. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. O entendimento assim continua válido, mas foi aprovada a súmula vinculante 41 com o mesmo teor. É constitucional a taxa de fiscalização de mercados, de títulos e valores mobiliários. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica ao de imposto territorial rural. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o 145.2 da Constituição. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.
A base de cálculo do PIS até a edição da MP de 1995 era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao fato gerador. A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros, independentemente da existência de contrato de trabalho. A Caixa Econômica é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS-PASEP. É legítima a cobrança da CONFIS, do PIS e do FIS social sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. A isenção da CONFIS, concedida pelo artigo 6º, da Lei Complementar 70, às sociedades civis de prestação de serviços profissionais, foi revogada pelo artigo 56 da Lei 9430. A contribuição federativa de que trata o artigo 8º, 4 da Constituição só é exigível dos filiados aos sindicatos respectivos. É constitucional a cobrança da contribuição do salário à educação, seja sob a Carta de 69, seja na Constituição de 88. As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas a contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integrante em outro serviço social. A alíquota de contribuição para o seguro acidente de trabalho é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizado pelo CNPJ e pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFIS, incide sobre a receita proveniente de operação de locação de bens móveis. A contribuição de intervenção de domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas leis, tais não podendo ser compensada com contribuições ao INSS. A mercadoria importada do país signatário do GATT ou membro da ALAC, estende-se a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias concedidas a similar nacional. A mercadoria importada do país signatário do GATT é isenta de ICM, quando contemplada com esse favor ou similar nacional. Não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária do automóvel. Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação de quitação de tributos federais, quando da concessão de benefícios relativo ao regime de drawback. Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdência quaisquer livros comerciais limitados ao exame, aos pontos objetos de investigação. A mercadoria importada do país signatário do GATT é isenta do ICM, quando contemplado com esse favor ou similar nacional. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daquelas, são compulsórias. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. A Constituição Estadual não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. A Constituição Estadual não pode estabelecer limites para o aumento de tributos municipais. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune IPTU, o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no 156C da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 156C da Constituição somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada, se não houver contribuição dos beneficiários. A imunidade prevista no 156D abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. A imunidade ou isenção tributária do comprador não se estende ao produtor contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. Sendo vendedor ou uma autarquia, sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão e serviço, que é encargo do comprador. A imunidade da autarquia financiadora
quando o contrato de financiamento não se estende à compra e venda entre particulares, embora constante de 2 atos, de um só instrumento. A obtenção ou renovação de certificado de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, não exige a entidade de cumprimento de requisitos legais supervenientes. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. O benefício de denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, regularmente declarados, mas paga a destempo. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral em dinheiro. É constitucional a Resolução 640 da Conselho de Política Aduaneira, que reduziu a alíquota do imposto de importação para a soda cáustica, destinada às zonas de difícil distribuição e abastecimento superada. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. A regra de imputação de pagamentos estabelecidos no 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário, certificado por sentença declaratória transitada em julgado. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei tal, que tratam de prescrição e decadência do crédito tributário. A edição da súmula vinculante 8 ocorria em 2008, motivou o Congresso Nacional a aprovar a Lei Complementar 128, revogando os artigos tais. Era a lei, deve observar a lei complementar, por isso. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução de multa por infração ambiental. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora da citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. O concurso de preferência, aqui se refere ao artigo. Isso aqui foi declarado inconstitucional, esse artigo 187, essa preferência foi declarada inconstitucional. Então essa súmula provavelmente vai estar superada já também. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão que o contribuinte de jure não recuperou o contribuinte de facto, ou quanto respectivo. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Os juros moratórios na repetição de indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança de tributos pagos em atraso, sendo legítima a incidência de taxa Selic em ambas hipóteses, quando previsto na legislação local, vedada a sua acumulação com quaisquer outros índices. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. As isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. A exigência de transporte em navio de bandeira brasileira, para efeito de isenção tributária, legitimou-se com o advento do Decreto-Lei 666. Decisão que declara indevida a cobrança do imposto determinado no exercício não faz. Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito negativo.
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$ 500.000 para a opção pelo refis pressupõe a homologação expressa do comitê gestor e a constituição de garantia por meio de arrolamento de bens. É válida a notificação do ato da exclusão do programa de recuperação fiscal do refis pelo Diário Oficial ou pela internet. A opção pelo simples de estabelecimento dedicado às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 2000. A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador de serviço não se aplica às empresas optantes pelo simples. Incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil. Incide imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior com base em contrato de mútuo. Incide imposto de renda sobre o resultado de aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Incide imposto de renda sobre valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias, trabalhadas ainda que decorrentes de acordo coletivo. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência de imposto de renda. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito a imposto de renda. Licença-prêmio e férias não gozadas não estão sujeitas a imposto de renda. A indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita a incidência de imposto de renda. É indevida a incidência do imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada em relação aos resgates de contribuições recolhidas para as referidas entidades patrocinadas, no período de 1989 a 95, em razão da isenção concedida pelo artigo 6º, na redação anterior. Fim, agora só as canceladas e as superadas, e sem importâncias agora. Fim.